Muito boa tarde a todos. Em nome da direção do CERC, dou-vos as boas-vindas ao nosso espaço. Este é um seminário específico no âmbito de um projeto que nós temos a decorrer, que é o Forest for Future, e a temática que vai ser abordada aqui são os serviços de ecossistema, e a ideia foi dar a quem está a assistir uma perspectiva, por um lado, mais ligada ao que se está a fazer em termos de academia, e para isso vamos ter uma investigadora a falar connosco, a Joana Alves, e depois, pegando nisso, fazer uma passagem para a parte empresarial, e aí teremos a Tupi Forest, representada pela Susana Brígida, explicar-vos as metodologias e o que é que tem andado a fazer nesta área. No final, depois há espaço para perguntas e estarão à vontade para debater e para trocar impressões. Desejo-vos uma boa sessão a todos e passo a palavra então à Joana Alves. Olá, boa tarde. O meu nome é Joana Alves, eu sou investigadora da Universidade de Coimbra, no Centro de Ecologia Funcional, e vou falar-vos um bocadinho do nosso projeto piloto MyForest, mas para isso também contextualizar um pouco o que é isto dos serviços de ecossistemas, que muitas vezes pensamos que nos são muito mais distantes do que verdadeiramente são. Se não houver nada em contrário, falaria-vos então um bocadinho sobre esta perspectiva dos serviços dos ecossistemas e como é que eles são encarados nesta perspectiva florestal. Então como a Sofia disse, este projeto piloto insere-se dentro de um projeto maior, de um projeto de colaboração, que é o Forest for Future, que é um projeto que engloba vários projetos piloto, sendo um deles então dedicado aos serviços dos ecossistemas florestais. Então é importante percebermos que as florestas, aqui só passar esta imagem também para cima, que as florestas neste momento representam 30% da área terrestre do planeta e 40% da área da Europa, sendo que em Portugal são 70% da nossa área e tem 80% da biodiversidade mundial. Em termos de rendimento, resultam em 25% da subsistência das populações mundiais e muitas delas estão abrangidas por diretivas de conservação para que se mantenham num estado favorável. No entanto, a verdade é que cada vez mais é notório e é consciente por parte das várias políticas públicas que as florestas europeias são vitais, mas são também elas necessárias do ponto de vista produtivo e multifuncional e que contribuem efetivamente para o desenvolvimento sustentável, especialmente em territórios mais rurais ou territórios que tenham realmente nas florestas uma grande ocupação do seu território. Este desenvolvimento sustentável está intimamente ligado com o facto das florestas terem um potencial produtivo muito grande, mas também um potencial em termos da mitigação das alterações climáticas, em termos da conservação da biodiversidade e em termos do combate à desertificação, quer dos solos, quer à perda de água, que são de facto aqueles serviços dos quais todos dependemos para sobreviver. Então, o que é isto dos serviços dos ecossistemas? Os serviços dos ecossistemas são todos os benefícios que as pessoas obtêm da natureza. São todos os bens e serviços, todos os contributos que a natureza nos dá e que nós usufruímos diariamente. Estes serviços dos ecossistemas podem ser agrupados em classes de serviços, sendo que o aprovisionamento é uma tipologia de serviços que normalmente associamos e compreendemos bastante bem, uma vez que são todos os bens e produtos que utilizamos diariamente. Depois temos os serviços de regulação e suporte, que são todos aqueles que suportam todos os processos naturais e todas as funções dos ecossistemas e permitem que os tais bens e serviços continuem a ser produzidos, mas ao mesmo tempo que a vida seja possível no planeta. E depois temos todos os serviços culturais, que são os benefícios não materiais que obtemos dos ecossistemas. E como é que traduzimos isto de uma forma específica em exemplos? Então, dentro dos serviços de aprovisionamento, temos, claro está, a comida, a madeira, todos os fármacos, a energia de que necessitamos e também as fibras que utilizamos, quer para vestir, quer para o nosso dia-a-dia.
Depois, dentro dos serviços de regulação e manutenção, temos todos os processos de filtração, ciclo de nutrientes, a polinização, do qual dependemos para as nossas atividades diárias, em termos de produção de alimentos, a regulação do clima ou o controle de doenças. Depois ainda, dentro dos serviços culturais, temos todos aqueles benefícios que não têm um valor direto em termos monetários, mas que são extremamente importantes para o nosso bem-estar. Falamos do valor estético, do valor espiritual, da nossa necessidade de lazer ou de recreação e que efetivamente precisamos de dar continuidade para esse bem-estar ser possível. Estes serviços dos ecossistemas dependem intrinsecamente da biodiversidade. A biodiversidade são todas as espécies de seres vivos que estão no planeta e é esta biodiversidade que, através dos processos ecológicos, das suas características funcionais, da sua diversidade genética, da sua riqueza específica, das suas interações biológicas, vão então promover a prestação de serviços dos ecossistemas. Estes serviços dos ecossistemas vão entrar nos sistemas socioeconómicos, que se traduzem depois em benefícios monetários ou não monetários ao homem, mas a verdade é que estes benefícios, depois, dada a sua necessidade de uso, vão também eles ser mecanismos de mudança e podem colocar em causa, então, a prestação de serviços de uma forma generalizada. E então, quais são estes mecanismos de mudança que podem colocar em causa a prestação de serviços dos ecossistemas? Falamos, logicamente, todos estamos habituados e infelizmente já faz parte da notícia do dia a dia, a questão das alterações climáticas, as alterações da temperatura, das precipitações, de termos cada vez mais eventos extremos que colocam muito os serviços de ecossistemas em causa, mas também as alterações de habitat através da fragmentação ou a conversão do solo, ou através da desflorestação, que é também algo que temos vindo a acompanhar em vários países do mundo. Depois temos também as questões da sobreexploração, ou seja, quando usamos de uma forma excessiva alguns dos recursos naturais, e também a poluição e as espécies invasoras, que acabam por alterar de forma substancial, por um lado, a qualidade dos ecossistemas, por outro lado, a biodiversidade existente. Estes mecanismos que impulsionam a degradação dos ecossistemas e a degradação da prestação, da provisão de serviços, neste momento estão ou constantes ou a crescer, ou seja, temos um aumento cada vez maior destes mecanismos, e isto faz com que 60% dos ecossistemas mundiais se encontrem neste momento em baixa condição, ou seja, degradados. E é importante que consigamos perceber que isto acontece não só em ecossistemas da zona mediterrânea temperada em que vivemos, mas nos ecossistemas mundiais de uma forma geral, e todos estes drivers, todos estes mecanismos de que falamos, acabam por interferir na provisão de serviços em todos os ecossistemas mundiais. É interessante, por um lado, por outro lado, preocupante perceber que de todos os serviços dos ecossistemas, os únicos que se mantêm em crescimento neste momento são aqueles de que dependemos intrinsecamente a nossa sobrevivência. E são eles as culturas agrícolas, a pecuária e também a aquacultura, das quais dependemos. Por outro lado, existe também uma preocupação global e crescente pela regulação do clima, sendo por isso notório também um aumento neste tipo de provisão de serviços através de algumas alterações de paisagem que promovam então uma melhor regulação do clima, um maior sequestro de carbono, até porque, como sabem, o sequestro de carbono entrou nos mercados económicos mundiais. Então, que soluções? O que é que precisamos ou o que é que podemos fazer para que efetivamente passemos a uma outra realidade em termos de serviços dos ecossistemas? As soluções não são fáceis, mas os desafios nós conhecemos. Pelo menos em Portugal, e pensando na nossa realidade portuguesa, temos todo o aspecto dramático associado aos incêndios e aos incêndios de grandes proporções. Temos também a demanda que cada vez mais é notória, e depois a fragmentação da paisagem, seja ela através da fragmentação em proprietários, seja ela através da implementação de outros usos em muitas áreas naturais.
As soluções podem passar, efetivamente, por tentarmos gerir melhor a biomassa, aliás, tem sido falado e têm sido medidas implementadas, a meu ver, que precisam de alguma reflexão, de forma a controlar então estes fogos. Por outro lado, tenta-se agora uma diferente gestão das propriedades, até constituindo cogestões ou gestões conjuntas de territórios mais alargados, mas acima de tudo é preciso percebermos que as florestas são, na sua essência, biodiversas e multifuncionais. E acreditamos que nesta conjugação de soluções pode estar então o resultado que tanto ansiamos para as florestas, em que haja efetivamente um incremento da produção florestal sustentável que seja baseado na conservação da biodiversidade, num melhor ajuste das alterações climáticas e de novas possibilidades na floresta através da identificação de novos bens e serviços que efetivamente possam contribuir para esta alteração de paradigma. Importa perceber que, por exemplo, a WWF fez um questionário sobre quais eram então as estratégias ou o que é que precisávamos, que soluções é que eram necessárias, na opinião geral, para travar a desflorestação ou a degradação das florestas, e de facto é notório que a gestão sustentável das florestas é a resposta que mais se salienta, sendo, claro está, nesta gestão sustentável e responsável que todo o resto do sistema poderá assentar. A verdade é que a valorização dos serviços dos ecossistemas está intimamente associada com esta gestão responsável e sustentável da floresta. A floresta é mais do que a produção linhosa e é preciso que cada vez mais tenhamos esta consciência. Existem florestas produtivas que devem continuar a ser florestas produtivas, no entanto, não é necessário que deixem de ser multifuncionais para ser produtivas. Neste sentido, todas as propriedades e funções dos ecossistemas vão então interligar-se com a capacidade que os ecossistemas têm de providenciar serviços, vão providenciar então todo o círculo, todo o fluxo de serviços que se vão traduzir em benefícios e, ultimamente, em valor económico ou valor intrínseco, que é também ele importante. Claro está que, para isso, é necessário mobilizar recursos. Temos que ter consciência que muitas destas decisões são decisões públicas, mas que afetam os privados, uma vez que as florestas são, na sua maioria, privadas, e que para isso é preciso uma maior concertação naquilo que é a gestão florestal, ou o uso do solo e as estratégias de conservação e restauro destes ecossistemas. Tendo por base todo este conceito, surgiu então o projeto piloto MyForest, que prevê o mapeamento e avaliação do potencial de provisão de serviços dos ecossistemas por parte das florestas na região centro. Insere-se neste projeto F4F, que inclui uma rede regional para a valorização da fileira da floresta na região centro e a quem eu agradeço ao CERQUE como entidade coordenadora do mesmo. Quais são os objetivos deste nosso projeto piloto e o que é que estamos a fazer? É um bocadinho o que eu vou falar-vos de seguida. O nosso objetivo é avaliar então o potencial das florestas em provisionar serviços dos ecossistemas. Para isso vamos seguir uma abordagem espacial à escala da paisagem e determinar os padrões espaciais, quantificando a diversidade e a heterogeneidade na provisão de serviços. Prevemos avaliar este potencial em áreas piloto. Estas áreas piloto já foram definidas e são áreas que consideramos relevantes e heterogéneas, capazes de nos permitir ter uma resposta científica perante esta problemática que é a provisão de serviços por parte das florestas. Em termos de tarefas que estamos a desenvolver,
A primeira tarefa é de mapeamento. Este mapeamento já foi uma parte dele feito, continua a ser desenvolvido no sentido em que vai sendo sempre aprimorado à medida que o projeto vai decorrendo. Depois avaliaremos, e estamos já a avaliar, o potencial de provisão de serviços de ecossistemas de aprovisionamento, dos tais bens e serviços, também dos serviços de manutenção e regulação e dos serviços culturais, e depois, por fim, iremos pegando nesses dados recolhidos nas tarefas anteriores, perceber quais são efetivamente os ecossistemas florestais que têm um maior potencial multifuncional, um maior potencial produtivo ou um maior potencial em termos de provisão de serviços, identificar nestes as soluções de base natural que nos possam efetivamente ajudar à valorização destes ecossistemas e necessariamente ao desenvolvimento sustentável e valorização dos territórios nos quais eles se inserem. Em termos de modelo conceptual, fizemos então o mapeamento das áreas piloto, neste caso à escala do município, onde estas áreas piloto se vão inserir. Estamos a avaliar a condição atual dos ecossistemas, porque é importante perceber que, embora o potencial multifuncional das florestas exista, as florestas são condicionadas pela sua condição atual. Condição esta que é dependente de vários fatores e é esta condição que neste momento está a ser avaliada. Do mesmo modo, estamos também em atividades, em metodologias participativas, a identificar os serviços dos ecossistemas-chave e a promover a sua valorização, e procederemos depois então à sua quantificação através de indicadores que permitam o mapeamento destes para estes territórios. Estamos a trabalhar, como eu disse, em 4 áreas de estudo. Na verdade, incluímos já uma 5ª área de estudo, que no caso é o fundão, e no qual também iremos aplicar algumas das metodologias, inclusive as participativas. No entanto, as 4 áreas de estudo centrais do projeto MyForest são o Sabugal, Castelo Branco, Lousã e Ancião, e dentro destes municípios teremos então áreas piloto de pequena escala, nas quais faremos avaliações para além do potencial, que é avaliado de forma qualitativa, faremos também avaliações quantitativas a pequena escala. Este projeto prevê uma grande interação com os territórios. A interação será através de workshops participativos, nos quais já iniciamos, também inquéritos e sessões participativas e ações de demonstração que também já iniciaram. Em termos de outputs, prevemos, e assim faremos, o mapeamento dos serviços dos ecossistemas, faremos também indicações de boas práticas associadas aos serviços dos ecossistemas e teremos, logicamente, a nossa componente científica, como a Sofia referiu, então aliada a este projeto através das suas publicações. Em termos das áreas piloto, como referi, temos então, neste momento, associadas ao projeto a Lousã, Ancião, Castelo Branco e Sabugal, embora também o fundão esteja como parte integrante em parceria com um outro projeto que temos em curso, e estas áreas têm todas uma grande proporção de área florestal, sendo que vai havendo uma redução desde a Lousã para Ancião, Castelo Branco e Sabugal, em termos daquilo que é a proporção florestal e também o tipo de floresta que está associada a estes territórios. Em termos de distribuição dos usos do solo e considerando as cartas de ocupação do solo de 2018, mas também tentando ir buscar a identificação das florestas mistas do COS de 2010, este é o aspecto geral do uso do solo nos territórios que fazem parte deste projeto piloto, e de facto o que verificamos é que estes territórios são muito heterogéneos entre si, têm diferentes potenciais e têm diferentes tipologias florestais associadas, o que nos permite, de facto, avaliar diferentes tipos de floresta com diferentes condições e daí aferir melhores resultados. Em termos das tipologias florestais, é importante referir, então, temos na Lousã uma grande proporção de pinheiro bravo e de eucalipto, é notório também e preocupante no sentido em que pode ser um fator preocupante do ponto de vista do incêndio, e temos então muitas florestas também mistas e já mais estruturadas na zona mais a sul do município de Lousã.
Depois o Conselho de Ancião tem também uma grande proporção do pinheiro bravo, mas também tem as florestas de outros carvalhos, carvalho cerquinho, que é aqui um fator preponderante neste território e um elemento de valorização importante neste concelho. Depois temos então em Castelo Branco também uma proporção florestal grande de pinheiro bravo e de eucalipto, mas também outros usos do solo, nomeadamente outros carvalhos associados mais a uma estrutura de montado ou de florestas mais densas. Também um território extremamente de um valor muito considerável, com grande associação à componente florestal, mas também a outras componentes agrícolas, e daí ser muito interessante do ponto de vista desta avaliação. E depois temos o Concelho de Sabugal, com uma grande proporção de florestas de outros carvalhos, também aqui o carvalho negral, e uma área importante para a valorização deste território. De forma que esta avaliação do potencial seja possível, nós vamos ter, por um lado, uma avaliação qualitativa do potencial, também a avaliação da condição dos ecossistemas, e depois, nas tais áreas piloto mais restritas de pequena escala, vamos ter uma avaliação mais quantitativa. Qual é a nossa abordagem metodológica? Fizemos então a identificação dos ecossistemas florestais, fizemos a identificação dos serviços dos ecossistemas potenciais associados e estamos em conjugação com os territórios através das metodologias participativas que estão em curso e que irão continuar ao longo deste ano, por isso há parceiros que ainda não tiveram estas metodologias aplicadas, outros vão ter muito em breve. Selecionaremos então aqueles que são os serviços dos ecossistemas-chave para o território, ou seja, em conjugação com os atores locais. Perante esta seleção, temos também em curso a seleção de indicadores para a quantificação destes serviços, a avaliação do potencial de provisão e a validação desta matriz por peritos, que também já está a acontecer. A condição será medida através de indicadores também, que eu já vos passo a explicar, e calculada para todos os territórios. O cálculo do potencial vai ter então em consideração o potencial produtivo, o potencial de provisão, juntamente com a condição dos ecossistemas, sendo que esta condição advém de 6 indicadores, sendo eles o índice da qualidade da vegetação, a conectividade dos habitats florestais, o carbono orgânico do solo, a capacidade de retenção da água, a presença de áreas protegidas ou estatutos de conservação e a recorrência de incêndios como realmente fatores influenciadores da condição dos ecossistemas florestais. Estes serão quantificados de uma forma qualitativa em diferentes escalas e usando então a tal matriz de potencial de provisão de serviços, o que iremos obter é o mapeamento dos serviços dos ecossistemas. Este é o que vos apresento é o resultado de um outro projeto que tivemos em curso e que foi feito apenas a larga escala, e que este projeto piloto MyForest acaba por permitir dar seguimento e detalhe a este mapeamento à escala municipal. Temos então, o que vamos conseguir identificar é quais são então as florestas que têm um maior potencial multifuncional, um maior potencial de provisão de serviços e que tipo de serviços, e com isso perceber quais são os ecossistemas florestais que poderão estar mais dilapidados em termos de condição e em termos de provisão de serviços, e aqueles que efetivamente estão a assegurar toda a provisão de serviços dos ecossistemas destes territórios. Esta, como vos disse, para além da componente de quantificação, da componente mais técnico-científica, uma grande parte deste projeto assenta em metodologias participativas e que a partir delas irá identificar os serviços dos ecossistemas-chave e a sua valorização nestes estudos piloto. Para isso tivemos já uma auscultação aos parceiros, umas jornadas técnicas dentro do MyForest, mas também iniciamos já a auscultação aos autores locais e à população das áreas piloto, sendo que o que vos vou falar um bocadinho é das metodologias participativas que já desenvolvemos no Concelho do Sabugal, também no Concelho do Fundão também já foram, e iremos em breve marcar com os restantes parceiros.
Dentro das jornadas técnicas que tivemos, foi possível perceber que, em termos daquilo que são os serviços de ecossistemas que mais associam aos ecossistemas florestais, estão de facto a prevenção da erosão do solo, o sequestro de carbono ou a biodiversidade, como elementos, como serviços de ecossistemas-chave. E em termos daquilo que são as ameaças, foi notório a preocupação através do abandono rural, da fragmentação e conversão da terra e também, logicamente, das alterações climáticas e das espécies invasoras que tanto impacto têm também em alguns destes territórios. No Sabugal, e pedimos a todos os intervenientes para identificar então os serviços de aprovisionamento dos ecossistemas florestais principais, identificaram as plantações para a alimentação humana e as plantações para materiais e fibras, saliento que os ecossistemas florestais têm de facto um potencial de provisão de alimentos. Falamos logicamente de alguns frutos florestais, mas também de cogumelos, mas também de animais selvagens que são usados no consumo humano. No que respeita à regulação e suporte, realmente os ciclos de nutrientes e os ciclos de recuperação dos ecossistemas foram muito identificados, assim como as mitigações a situações menos agradáveis, como as alterações climáticas. Do ponto de vista dos serviços culturais, é de salientar que muitos identificam a importância que os ecossistemas florestais têm, então, para as atividades recreativas ou desportivas, mas também para a observação da natureza e mesmo para a educação ou a identidade que temos associada a estes territórios. No caso do Sabugal, tivemos uma abordagem a adultos e a adolescentes, com as devidas permissões, logicamente, para tentarmos perceber se haveria alguma diferença nas percepções dos serviços mais relevantes no território por estas duas classes etárias e, de facto, a tendência é exatamente a mesma. Adultos e adolescentes identificam os mesmos serviços como chave e daí a nossa abordagem poder efetivamente corresponder a cada um destes grupos sem nenhuma condicionante nos resultados. O mesmo em relação aos serviços de regulação e suporte, em que é nítida a importância que se dá à regulação dos eventos extremos, especialmente naquilo que se refere à regulação dos incêndios. É uma preocupação crescente em todos os territórios e muitos de nós sabemos que, de facto, este é um dos aspectos que preocupa muito os ecossistemas florestais. Por outro lado, há também uma preocupação na regulação dos ciclos da água e também da prevenção de perda de solo. No que respeita aos serviços culturais, mais uma vez, as atividades recreativas, as atividades de observação de natureza e de educação e formação muito associadas aos ecossistemas florestais. Como vos referi, as metodologias participativas vão ocorrer em todas as áreas de estudo e o que peço a todos os presentes é que colaborem connosco, estejam ou não nestes territórios. O que é certo é que teremos metodologias participativas também a nível nacional e regional e eu deixo por isso já este repto de pedir a vossa colaboração para o preenchimento destes Mentimeters. Eu vou colocar os links no chat. Este questionário vai estar aberto nos próximos 7 dias e o que eu gostava de vos perguntar era o mesmo que perguntamos nas nossas metodologias participativas locais, é quais são os serviços dos ecossistemas florestais que consideram mais importantes, quais consideram as principais ameaças e que medidas e estratégias consideram necessárias para promover e valorizar os serviços dos ecossistemas. Da minha parte, conto com a vossa colaboração e fico ansiosa por saber a vossa percepção sobre esta temática. Aos que estão presencialmente na sala, será também enviado um e-mail com os respectivos links, por isso eu espero poder contar convosco neste inquérito de percepções. Da minha parte, devo dizer que tem sido um prazer conhecer melhor estes territórios.
mas também tem sido notória a necessidade que temos de pensar um desenvolvimento mais sustentável, uma conservação da biodiversidade que permita a continuação da provisão de serviços dos quais dependemos para viver, e agradeço ao CERQUI por connosco ter também desenvolvido este seminário que permite transmitir as nossas estratégias, mas também as nossas preocupações face aos territórios e face a toda a região centro. Da minha parte, passo a palavra para a sala. Ok, obrigada, Joana. Foi bastante interessante a apresentação. Vou passar agora a palavra à Susana, que está presencial. Então, boa tarde a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão lá em casa. Vou só aqui apresentar um bocadinho o que é a TubiForest, o que tem sido o trabalho da TubiForest, porque é que nos envolvemos nesta empreitada, e depois então falar um bocadinho como é que surgiu o grupo, como é que surgiu a certificação dos ecossistemas dentro do grupo, e apresentar-vos o que é que são as áreas elegíveis para os serviços de ecossistemas, bem como as metodologias que usamos para obter a certificação dos serviços de ecossistemas. Sem dúvida, os desafios que enfrentamos têm sido um ano, de alguma forma, bastante trabalhoso neste sentido, e depois partilhamos algumas das conclusões e dos resultados que temos vindo a ter. Então, para quem não nos conhece, nós fizemos no ano passado 5 anos, começámos com depois a parte, nós estamos direcionados para a certificação florestal, o nosso âmbito de trabalho é a certificação florestal. Trabalhávamos muito com a parte empresarial, a aplicação dos sistemas ao nível empresarial, indústrias de mobiliário, de rolha, gráficas, pronto, era muito o nosso trabalho, e depois em 2017 então criámos um grupo direcionado para empresas de exploração florestal e depois um grupo de gestão florestal. Começámos com 7 empresas, 4 proprietários, atualmente temos já 550 proprietários e quase 30 mil hectares, sendo que tivemos em 2020 o lançamento de uma plataforma para a gestão de áreas certificadas, lançámos um escritório em que todos os materiais que usamos são de florestas certificadas, e então no ano passado trabalhámos a questão dos serviços de ecossistemas. Toda esta nossa intervenção no território e de apoio aos proprietários é direcionado exatamente para promover a gestão, e é nesse sentido que nós trabalhamos. Esta também é um bocadinho a nossa dispersão em termos de gestão florestal, em termos de empresas com as quais trabalhamos e os parceiros e técnicos que temos no terreno. Temos muitas parcerias exatamente para aproveitar e para fomentar a parte da formação e da gestão florestal. Então, em termos de objetivos, eu não sei se conseguem partilhar aí no chat. São questões paralelas à do... Eu aqui acho que também consigo abrir, ou não? Sim. Vamos ver se dá. Esta coisa destas novas metodologias. Pronto, basicamente, das coisas, um ou outro pode ser coincidente com o que a Joana apresentou. Não está ali. Que eu peço, qual é que é o ecossistema mais importante para vocês, o outro é, deixe-me ver, o outro é como remunerar a floresta pelos serviços de ecossistemas, o outro é qual a maior necessidade da floresta nacional e, por fim, se as áreas de conservação em rede Natura
2000 estão a contribuir para a preservação dos serviços de ecossistemas. Estas nossas considerações é exatamente porque dentro dos serviços de ecossistemas, ali nós olhámos um bocadinho e achei muito interessante, porque são complementares, nós olhamos para a perspectiva económica do que é que são os serviços de ecossistemas. Vemos que a Floresta Nacional sequestra cerca do dobro das emissões da nossa indústria. Portanto, estamos a ver a importância neste clima das alterações climáticas, das políticas europeias, o quão importante representa a nossa floresta para nos tornar mais competitivos e ajudar também a nossa indústria. Saiu ainda que em 2012 os ecossistemas, na sua generalidade, eram 7 ou 8, tinham um valor de 172 bilhões de euros na Europa. Tínhamos ainda que em 2019, com os ecossistemas mais alargados, representavam 234 bilhões de euros. Em que eles dizem que este valor só é comparável com o valor o VAB da agricultura e da floresta combinados. E os serviços que foram mais, que deram mais valor e que contribuíram mais é a purificação da água e o turismo. E nós pensamos, isto realmente está quantificado este valor, mas como é que isto vem para quem os produz? A floresta produz estes serviços. Como é que este valor é retornado à floresta e, no nosso caso em particular, para a propriedade, cerca de 90% privada, como é que isto é remunerável aos proprietários? E, portanto, olhando muito nesta perspectiva e olhando no objetivo que é, nós estamos aqui para promover a gestão ativa da floresta e, de alguma forma, temos vindo a trabalhar nas áreas produtivas. Como é que fazemos isto nas restantes áreas? Sendo que as áreas produtivas, efetivamente, também já foi falado pela Joana, também têm toda esta multifuncionalidade dos serviços, mas a nossa maior dificuldade é convencer alguém a gerir melhor uma linha de água, uma área de matos que tem tanto valor, não é? E, portanto, era aqui o nosso grande desafio. E vimos que muitas destas áreas de conservação que nós integramos no nosso grupo, muitas delas até foram fontes de encadear incêndios pelas linhas de água que foram os incêndios espalhados, não é? Serviram ali de chaminé. Portanto, como é que nós, se já para uma área produtiva que tem alguma receita, é difícil falar com os proprietários para fazerem alguma gestão ativa, quanto mais para este tipo de áreas que não têm qualquer retorno. E eles têm valor. Né? Portanto, este aqui foi o nosso... Como é que nós se abarcávamos isto para a atividade, para a nossa atividade? E não é com mais planos que vamos resolver este tema, de todo. Planos há muitos e não é por causa disso que estamos melhores. O FSC criou esta norma da certificação dos serviços de ecossistemas. E então vimos aí, se calhar, uma oportunidade de conseguirmos valorizar, de dar visibilidade a este tipo de serviços, a este tipo de áreas, para a sociedade, para o meio empresarial, de forma a poderem, de alguma forma, de uma maneira mais credível e transparente, porque têm auditorias, têm metodologias avaliadas, de trazer isto para a floresta. Trazer dinheiro para a floresta para reinvestir na melhoria destes serviços, que se agora têm este valor, então se tiverem melhor gestão, mas gestão orientada para a biodiversidade, para o carbono, para a água,
estamos a melhorar, sem dúvida, a qualidade destes serviços. E, portanto, daí surgiu, em 2020, esta ideia. Vamos lá, então, como é que vamos aqui abraçar este desafio? Estávamos a desenvolver em Aroca um projeto para o município, muito em linha do que foi apresentado pela Joana, ou seja, identificar as áreas dentro do município que têm mais valor para os serviços ecossistemas. E chegámos ali a uma altura em que também essa norma saiu cá para fora e nós vamos lá ver que informação temos que possamos pegar nela e traduzi-la então na norma em resultados visíveis, auditáveis, replicáveis, que possamos certificar. E esse foi, assim, basicamente o nosso caminho. Portanto, olhámos para o que tínhamos, para a informação que tínhamos, informação que poderíamos recolher, proprietários que estavam certificados naquela zona, um dos parceiros fundamentais da associação conhece bem o terreno, conhece bem os proprietários e identificou logo 2 ou 3 que estariam disponíveis para, basicamente, dar um tiro no escuro. O que é que vem daí, não é? Responsabilidades, o que é que tudo isto que vem. A NBI estava na altura a trabalhar com a parte da biodiversidade e dos valores com o município também e, portanto, juntámos aqui um conjunto de interesses e lá chegámos a bom porto. Então, em março de 21, conseguimos a primeira certificação para os serviços de ecossistema, em que os serviços para os quais conseguimos quantificar os impactos foi a parte do carbono, da biodiversidade e do turismo. E, portanto, foi por aí que nós começamos, e começámos com 3 proprietários, um público, que é a área da Câmara, e 2 privados. Pronto. Esta foi assim. Portanto, são estas as áreas. Depois, cada serviço tem vários impactos. Nós, dentro do carbono, temos os 2, a conservação e o restauro, em que houve o cálculo do carbono em 2 deles. Um deles não tínhamos informação suficiente para conseguirmos esta quantificação e, portanto, não o fizemos. E conseguimos, para a parte da biodiversidade, o restauro e a manutenção de uma rede para as áreas de conservação. Estas áreas que vemos aqui, elas estão coladas aos passadiços e, portanto, elas também conseguimos com elas entrar na questão do turismo. Aliás, até foi um bocadinho com estas áreas que nos surgiu o interesse deste projeto. Estas áreas estão ali na rede Natura, estão em corredor ecológico e estão proibidas de haver reconversão de eucalipto. E aqui a grande questão é, se eles não podem ter eucalipto e manter o eucalipto que lá estão, como é que aqueles proprietários vão ter dinheiro para manter aquelas áreas? Que soluções podem haver para este tipo de áreas? Nós falamos daquelas, mas há muitas pelo país assim. Temos também no Parque Sintra Cascais situações do género. As pessoas não podem replantar com o eucalipto. Portanto, a solução é cada vez mais irem cortando o que há, mas cada vez há menos e, portanto, cada vez o investimento é menor, cada vez o abandono e a acumulação de combustível é maior, cada vez o risco de incêndio e de pôr em perigo aquelas pessoas que lá vão todos os dias, passear nos passadiços é maior. E, portanto, é preciso, de alguma forma, arranjar uma solução que permita apoiar os proprietários a reinvestir nestas áreas. Eu acho que passei. Não é relevante. E, portanto, que áreas podem ser elegíveis para os serviços de ecossistemas? Neste caso, todas as áreas de conservação são potencialmente
elegíveis para conseguirmos a certificação dos serviços de ecossistemas. Como é óbvio, há um conjunto de requisitos base e os proprietários têm que aceitar, implementar a teoria da mudança que está inerente a esta certificação. Basicamente há proprietários que é preciso fazer ações adicionais e, portanto, esse é um pressuposto que tem que ser tomado. Outros, eles já o fazem uma boa gestão e, portanto, a teoria da mudança, lá está, é os pressupostos base, não é? E é assim que funciona um bocadinho. Ainda não pusemos em prática a nova metodologia, que estes foram quase impostos desde o início, mas há um membro que tem que estar certificado, que deseja se propor aos serviços de ecossistemas, há uma visita do nosso técnico para avaliar se aquela área está dentro dos nossos pressupostos, implementamos a metodologia com a recolha dos dados, inventário, análise cartográfica, há um compromisso do proprietário aos serviços de ecossistemas, adesão à área, definição do valor do patrocínio ao serviço do ecossistema. Este valor, eu não trouxe, mas este valor é composto com os custos que nós temos na implementação do serviço do ecossistema, os custos das auditorias que temos ao serviço do ecossistema e o custo da gestão adicional que o proprietário tem que ter e a expectativa de valor que ele pretende receber pelos serviços de ecossistemas. E com isso formulamos um valor com o proprietário, em qual o que é que ele pretende receber, entre que valores é que ele pretende receber, para poder vender, apoiar os serviços de ecossistemas. Nós fazemos todo o processo de angariação de patrocínios, poderemos ser nós ou pode ser o próprio membro que possa querer fazer a sua angariação de patrocínios às áreas, e depois lá há uma monitorização periódica destas áreas e também um controle dos valores que são investidos ou patrocinados pelos sponsors, pelos patrocinadores. Então, que tipo de áreas podem entrar na questão do restauro da cobertura florestal para este tipo de impacto? Nós definimos internamente, e com base na experiência que temos, que podem entrar proprietários que tenham parcelas em que a função, uma das funções, pode ser primária, pode ser a secundária, uma função de conservação, e neste caso que haja operações de restauro. Nós temos um caso com este impacto que tem a ver, houve uma conversão, era um edital que ardeu e que vai ser convertido em áreas autóctones, com floresta autóctone. E, portanto, enquadra-se neste impacto. Temos que definir o que é que são os indicadores de resultado, o que é que se espera com este indicador, com este impacto. Todos aqui, nós podemos mais do que um, mas só para vocês terem uma ideia, para não ser demasiado exaustivo. E dissemos que o indicador é a área degradada que foi reflorestada com plantas de árvores autóctones. E que a nossa meta é que haja 100% de sucesso nesta replantação, nesta reconversão. Esta é a estratégia. E, portanto, a metodologia, basicamente, é avaliar se aquela ação, aquela operação de reconversão está a ser executada com base em metodologias e registros na nossa plataforma do ForestSim, que toda a monitorização de áreas de conservação, de registro de operações, é tudo feito na nossa plataforma. E, portanto, esta é a nossa metodologia. Como veem, também não é assim, desconstruindo a norma, que às vezes parece um bocadinho complexa, de vez em quando as coisas tornam-se de uma forma mais ou menos pragmática e útil.
O que é que usamos como fontes de informação? Temos que referir, toda esta informação é pública, ela está disponível no site do FSC, qualquer pessoa pode, tem muito mais que isto até. Tem a lista das espécies que se foram identificadas, tem uma série de informação. Mas tudo isto é transparente, claro e disponível publicamente. Portanto, qualquer investidor, qualquer patrocinador pode ter acesso a este tipo de informação, o que dá mais credibilidade. Nós não estamos a apoiar uma área que não fazemos ideia o que é que lá está. Portanto, pode sempre ver exatamente essa informação. E também temos que identificar o que é que usamos para aquela quantificação. Bom, isto é altamente confuso, mas lá está. Aqui temos um fator que nos vai aplicar a muito mais áreas. Porque muito mais importante, a meu ver, que a parte do restauro propriamente dito, é a manutenção das áreas de conservação. E muitas delas têm teores de carbono muito maiores e são áreas que são fundamentais para esta questão. Portanto, manutenção de áreas de conservação, para nós, todas as parcelas tenham função de conservação. Tem uma cobertura florestal natural de baixa perturbação. Nós temos carvalhais lindíssimos ali, sobreirais, ali zonas nichos espetaculares. E neste caso, estas áreas em particular, e aqui está uma inovação, estas áreas têm que estar em rede Natura ou corredor ecológico PROF, ou seja, estas pessoas que estão frequentemente chateadas por estarem nestes instrumentos legais de ordenamento, que têm uma série de restrições adicionais, neste caso em particular, nem sequer podem replantar com o que queriam, têm este benefício por estarem neste enquadramento legal, poderão ter este benefício. E, portanto, é aqui uma visibilidade que lhes damos. Também tivemos que pôr indicadores de resultado, a área de conservação que esteja a percentagem da área de conservação dentro da totalidade da área dele, e pronto, depois é a questão do número de espécies, eles pedem a presença de valores ambientais naturais. Nós escolhemos o número de espécies e depois a conectividade, como é que estas áreas contribuem para a conectividade. E aqui como é que nós justificamos que pequenas áreas, que é o que constitui a maior parte do nosso território, vão contribuir para uma conectividade. E neste caso fomos buscar uma questão que para nós é muito sensível e com a qual partilhamos também convosco, que é, existem instrumentos legais em que são feitos exatamente para estimular a conectividade. Serão construídos com base em informação científica credível e por universidades. Portanto, certamente se aquelas áreas estão dentro destes instrumentos, dentro de uma gestão que está a conduzir para o aumento de biodiversidade, para o aumento de carbono, certamente contribuirão para o aumento para a conectividade daquele corredor. E, portanto, esta foi também uma forma sem grande trabalho adicional, nós conseguimos, de alguma forma, dizer que, sim, estas áreas estão a contribuir para a conectividade das espécies da flora dos habitats. E, portanto, de alguma forma, mais uma vez, nós conseguimos provar que estas áreas estão a contribuir para este impacto positivo que é contribuir para a conectividade da biodiversidade. Na altura ainda, com o levantamento que tínhamos feito dos habitats e das espécies, comparando com o que potencialmente existe, toda a gestão proposta é nesse sentido, de melhorar a presença e aumentar a presença desses valores que estão em linha com a conectividade. Para verem, quando foi a nossa auditoria inicial, uma das áreas é pequenina, a tal que não conseguimos o carbono e só pusemos uma área que é, acho que meio hectare, uma coisa assim. Mas como é que meio hectare contribui para a conectividade? Isso é impossível. Isto tem escritório, não é? Quando chegámos lá, claro que sim, uma área de meio hectare que está ali mesmo em cima da linha d'água com uma data de espécies autóctones
protegidas. Portanto, até meio hectare consegue contribuir para a conectividade? Claro que sim. Não é? Portanto, temos é que, de alguma forma, demonstrar que este tipo de áreas que melhoram com uma gestão direcionada para isso, está a promover a biodiversidade, está a contribuir para serviços de ecossistema, está a contribuir para que os visitantes que lá vão adorem ver aquele caganito que ali está. E, portanto, isto tem valor. Se isto tem valor, ele tem que ser pago ao proprietário. E falámos ali do PROF, mas a Rede Natura também. Vem exatamente a estrutura que lá está. Portanto, isto é traduzido na tal teoria da mudança. Nós temos que identificar quais vão ser as ações-chave que provavelmente nunca iriam ser feitas naquelas áreas, porque efetivamente não há retorno. Se não há retorno, não há investimento. Vamos continuar a ter invasoras a entrarem pela linha d'água, vamos continuar a ter eucaliptais desta forma, em que não os podemos tirar também, por causa do sol, vai lá a terra toda parar para cima dos turistas, não é? Portanto, não podemos retirar, não podemos pôr químicos porque estamos numa linha d'água. Portanto, o que é a tendência disto? É o abandono. Portanto, há aqui um conjunto de ações que levaram a cerca de mais 30% do orçamento que o proprietário estava a prever para aquela área nos próximos 5 anos, e que efetivamente vão se traduzir, neste caso, numa melhoria daquele impacto que é a manutenção da rede de áreas ecologicamente suficientes, mas também do carbono, também da biodiversidade. Portanto, estamos aqui nesta... É basicamente por concretizar e mostrar que realmente as coisas têm um valor. Isto já são, ou seja, já há aqui evidências de controle de acácias, já há evidências de redução, onde estão a aparecer uma série de novas espécies autóctones e que também estão em tufo e estão a ser encaminhadas. Portanto, já há uma série de operações a ocorrer no terreno. Tudo isto no Forest Sim é traduzido num plano de gestão operacional. Todos os proprietários têm um plano de gestão operacional, em que lhes dá um orçamento, uma previsão de receitas e de custos, em que identifica quais são os anos que preferencialmente serão feitas as operações e, se houverem questões adicionais, elas são expostas neste plano de gestão operacional, comunicadas e assinadas pelo proprietário. Portanto, toda a gente tem conhecimento claro do que é suposto fazer nestas propriedades, nestas e nas que estão certificadas, claro sim. Olhando para o carbono, temos então 2 impactos, a questão da conservação e a questão do restauro. A diferença entre estes é, na conservação nós temos mais orientado para os tais povoamentos maduros, consolidados, e então é muito idêntico em termos de elegibilidade. Só temos que ver, então, temos aqui povoamentos maduros ou temos povoamentos a crescer, não é? Portanto, para enquadrarmos. A metodologia que usamos, neste caso em particular, e por estarmos a trabalhar com a NBI, eles estavam habituados a trabalhar com esta bibliografia, foi com base neste trabalho do SILC, já tinha umas quantificações para aquela zona e uns dados, e portanto usámos essa bibliografia, foi usada essa bibliografia, essas referências para estes casos em particular, em que se calculou então o carbono sequestrado e o carbono que iria sequestrar nos próximos 5 anos. Ou então podemos sempre recorrer, o FSC tem uma plataforma em que faz também esses cálculos. A escolha na altura foi essa, havendo dados mais parecidos para esta zona, foi essa a metodologia usada, mas o FSC é sempre uma opção viável.
e depois com a recolha de informação de acordo com estas instruções do manual de campo, ou então o que usamos para aquele caso em particular foi o levantamento de alguns dados que, à medida que se foi fazendo a parte da biodiversidade, também eram necessários, como a altura e a ocupação das espécies nas áreas. E, portanto, depois, lá está os equipamentos que tivemos. Temos que fazer também dados prévios. Nós, neste caso em particular, tinha ardido e, portanto, ardeu não há vegetação. E 1 ou 2, 3 anos depois, houve a vegetação que foi identificada e, portanto, fizemos esse método comparativo, usando muito as ferramentas de ocupação de solo, COS, essas coisas todas que estavam a ser utilizadas no projeto que estava a ser desenvolvido. Mas é uma das possibilidades, ou seja, usar, tal como vocês estão a prever, esta informação para podermos ver o que é que foi a evolução, o que é que era antes e o que é que era depois. E também há a entrada no grupo, também há uma caracterização sempre, desculpem lá, eu estou aqui, há sempre uma caracterização das áreas que de alguma forma nos dá uma indicação. Quando chegamos ao turismo, aqui é, mais uma vez, parcelas de conservação. O nosso objetivo é arranjar retorno para as parcelas de conservação, porque achamos que as produções já têm, de alguma forma, algum retorno. E é em áreas onde haja atividades recreativas. Neste caso era particularmente fácil, porque para irem aos passadiços as pessoas têm que comprar bilhete, portanto era uma questão de contabilizarmos os bilhetes comprados e, portanto, era possível ver, embora houve um decréscimo, porque estávamos em pleno Covid e, portanto, o que tinha sido, houve ali um corte que nos deu ali algum decréscimo, mas temos sempre que fazer um método comparativo e o que nós usámos foi, basicamente, o que é que seria o número de visitantes antes de existir passadiço e o número de visitantes naquela altura e, portanto, conseguimos ver a evolução do que é que aquelas áreas contribuem em termos de paisagem para aqueles visitantes que antes nem sequer as podiam visitar. E esta, para verem que, de alguma forma, é traduzir informação existente em quantificar. Quantificar, mostrar que, efetivamente, aquelas áreas contribuem em determinados valores e comparativamente com outros. E mostrar isto exatamente aos eventuais patrocinadores. O que é que nós consideramos que são os desafios e que nós temos nos confrontado? Temos aqui muito relacionado com o reconhecimento pela sociedade e meio empresarial da marca FSC na valoração dos serviços de ecossistema. Temos tido várias conversas com várias entidades sobre os serviços de ecossistemas FSC e a confusão em geral. O que é o carbono, o que é o sequestro do carbono, o que é o crédito do carbono e posso... Portanto, a confusão é geral, mas não é só na sociedade e meio empresarial, é dentro do próprio FSC, tudo isto é um bocadinho confuso, não é? O que é o posicionamento dos serviços de ecossistemas FSC no mercado e qual é a relação com as políticas de sustentabilidade da empresa? As empresas com quem falamos, eles querem, de alguma forma, mitigar alguns dos impactos que eles fazem das suas emissões, poluírem as águas, sei lá, o solo, das fertilizações. E, portanto, já que não conseguem, reduzem ao máximo, não conseguem reduzir mais, ok, então vou apoiar alguma área que, de alguma forma, esteja a ajudar-nos a mitigar este efeito. Esse parece um bocadinho o caminho que se deve seguir, mas é preciso reforçar que efetivamente que a floresta está efetivamente a contribuir para mitigar este tipo de efeitos que nós no nosso dia-a-dia o fazemos. E podemos, em vez de estar a contribuir do outro lado do mundo, podemos estar a contribuir na floresta aqui do lado, ajudando as populações, dando mais trabalho, reforçando a parte rural da coisa. E mais, podendo levar os trabalhadores à área, ver o que é que está a ser feito. E, efetivamente, estamos a fazer trabalho no terreno,
estamos ali a reduzir o risco e é preciso ganhar a escala para que os efeitos realmente se sintam. Estamos a trabalhar efetivamente no tema. Portanto, se tudo isto se começar a consolidar, também não estava à espera que num ano as coisas tornassem-se claras para toda a gente, não é? Nós, efetivamente, temos a rede de áreas, para já as 3 que estão certificadas para os serviços de ecossistema, esperemos que em breve algumas mais. Criámos uma marca para os serviços de ecossistemas, em que os sponsors, os patrocinadores, possam utilizá-la, possam se rever, possam consultar esta informação e, portanto, de alguma forma, o sistema está montado para que assim aqueles pontos sejam mais claros, conseguimos facilmente dar a volta ao tema e pôr os nossos proprietários que estão a acreditar que conseguem, com uma gestão ativa de áreas de conservação, serem remunerados pelos serviços que prestam. Efetivamente, já temos iniciativas no terreno de remuneração, infelizmente ainda não muita, mas lá está, estamos no bom caminho, em que este foi desde o início, em que eles vendem numa plataforma deles as toneladas sequestradas pelas nossas florestas. Temos na parte da neutrologia, mais virado para o setor agroindustrial, na parte do evento agroglobal também a mitigação das emissões de algumas empresas. Até agora temos 20 empresas que vão apoiar estas áreas pelos serviços prestados. E, portanto, consideramos que estamos no bom caminho. É preciso aumentar a visibilidade que efetivamente a Floresta Nacional presta este tipo de serviços. São serviços que podemos melhorar a qualidade do serviço que estamos a prestar, sem dúvida, sem dúvida. Há uma monitorização constante destas áreas, uma monitorização do serviço que prestam e, portanto, é uma atividade, é um sistema que vale a pena apoiar. Pronto, aqui deixo alguns dos factos importantes, podem depois consultar. Podem sempre consultar todos os documentos produzidos, aquela informação toda que eu vos passei, ela está disponível publicamente. Este foi o mais recente prémio que recebemos. Recebemos um prémio, ganhámos um prémio a nível europeu e agora esta menção honrosa pela CELPA para os serviços de ecossistemas Powered by ForestSim, porque toda a informação de gestão, compilação de informação, ela está toda no ForestSim. O proprietário tem acesso no seu telemóvel a toda esta informação. Tem um painel de visualização em que eles clicam e veem todas as restrições legais que lá estão. Portanto, é um instrumento muito importante de gestão. E deixo aqui alguma divulgação, vamos ter, dentro da relação com os sponsors, com potenciais patrocinadores, e por causa do Covid não pudemos ir às áreas, dia 19 e 20 de maio vamos celebrar um ano de serviços de ecossistemas, de entrega dos diplomas, foi a 20 de maio ou 21 de maio do ano passado. Demos aos nossos 3 proprietários o seu diploma de serviços de ecossistema e um ano depois estaremos a celebrar os primeiros sponsors, os primeiros 20 sponsors destas áreas, com a visita à área, com a visita às atividades que já se fizeram, com os biólogos a explicarem quais são os reais valores daquelas áreas, para que as pessoas cada vez tenham maior visibilidade do que é que realmente estão a apoiar. O projeto Ecosystem Services é uma certificação direcionada para a valorização dos serviços produzidos pelas áreas florestais. Este projeto pretende, de alguma forma, dar luz a
serviços produzidos pelos proprietários florestais que tradicionalmente não estão no mercado, trazendo mais receita para os proprietários e, simultaneamente, dar-lhes mais capacidade de investimento na proteção das suas florestas contra incêndios, pragas e doenças e, assim, podendo ter uma floresta mais resiliente a nível nacional. Este projeto surge de uma iniciativa em que a Câmara de Aroca, envolvida com a Associação, queriam de alguma maneira promover um passadiço do Ecofiber. Essa área, efetivamente, ao ganhar essa certificação, alavanca outras possibilidades, não só porque de alguma maneira a Câmara envolve-se, como também começa o envolvimento de outros proprietários na região. A floresta é um elemento valioso para sequestrar, retirar carbono da atmosfera e por isso regularizar, minimizar as variações climáticas, alterações. Temos que meter travão às quatro rodas porque precisamos de inverter este problema. E isso, de facto, a sequestro de carbono pela floresta é fundamental. Os três serviços de ecossistemas que lá estão a certificar são o carbono, a biodiversidade e o turismo. A aplicação Forest Sim é uma plataforma que foi desenvolvida pela To Be Forest com o apoio da Navigators Company e que serve de apoio aos grupos de certificação da gestão florestal, na parte da gestão da biodiversidade e das operações florestais, nomeadamente no projeto dos serviços ecossistemas. Este projeto o que traz é, digamos, um sinal de que o agricultor florestal pode, a partir de agora, começar a reclamar os seus direitos pelo serviço que presta à sociedade. Serviço no aspecto climático. É um serviço no aspecto climático e ambiental. Não é só clima, é ambiente, é biodiversidade, é tudo isto. A certificação dos serviços ecossistemas é sem dúvida inovador, são dos primeiros. Vai tudo em linha com estas questões das alterações climáticas, com a necessidade de melhorar a gestão das florestas e de protegê-las para evitar que o carbono e a biodiversidade se percam para a atmosfera e assim contribuir para uma maior resiliência do planeta. Muito obrigada, Susana, pela apresentação. Agora vou abrir espaço às questões, tanto aqui presenciais como online. Vamos começar, se calhar, por aqui. Eu vou ir entregar. Okay. De que forma se realiza a conversão de serviços de ecossistema relativos à biodiversidade, espécies ameaçadas ou protegidas da flora autóctone, por exemplo, em valores monetários concretos a serem concedidos aos proprietários por parte dos sponsors? Bom, ele tem... Como estava a falar um bocadinho, nós temos associado o carbono biodiversidade, tem sido a nossa unidade de medida. Para verem, o nosso maior desafio na área, no tal meio hectare em que não tínhamos informação suficiente para conseguirmos quantificar o carbono, pensámos, mas como é que nós vamos traduzir isto em valor? Como é que vamos garantir que há um X que alguém vai apoiar? E isto tem várias formas de o fazer, nós imaginativamente já temos a nossa ideia concretizada, mas efetivamente é muito mais difícil, mas poderá passar por o que é a gestão, o valor da gestão e atribuir-lhe um valor para ele conseguir atingir aquela gestão preconizada adicional que ele tem que fazer, a tal teoria da mudança. E, portanto, isso pode-se traduzir exatamente nisso, é um bocadinho a ideia. Ou, se não encaminharmos, imaginemos que esta área não tinha esta restrição de poder ser reconvertida, qual é o valor disto? Qual seria o valor potencial se esta área fosse produtiva? E fazer aí também esse valor. Mas, efetivamente, se já temos tanta dificuldade em comunicar a sponsors este tipo de apoio com um tema que lhes é de alguma forma comum, ou ouve-se nas notícias, é um tema que já é recorrente, não é? E há dificuldade em consegui-lo fazer, quanto mais estar a conseguir que convencê-los de outro tipo de metodologias. Portanto, eu acho que é um passo a dar, acho que há aqui algum trabalho interessante o fazer.
estamos exatamente a trabalhar nessa estratégia. Queremos também trabalhar na estratégia das metodologias. É muito importante que as metodologias sejam de alguma forma transparentes, sim, porque elas estão claras, mas que sejam uniformes. E a União Europeia está a desenvolver uma série de mecanismos, e era bom que toda a gente usasse mais ou menos os mesmos para poder ser comparável, não é? Há aqui um caminho interessante a desenvolver também nesse sentido. Mas a valoração tem sido muito associada à questão do carbono, porque é mais fácil, é quantificável, tem um número, do que a dizer a espécie, e a maioria das espécies ali, há algumas claramente são importantes, mas elas são importantes no seu conjunto, sem se diferenciar uma ou outra, principalmente nas vegetais ou nos habitats. Se conseguirmos associar a uma ave rara, qualquer coisa, e as pessoas se associarem a uma espécie, como vemos muitas vezes nas notícias e nos anúncios, isso, melhor, não é? E acho que há aí um caminho que se pode explorar. Mas, efetivamente, o caminho que nos parece mais fácil, e em termos de comunicação, porque as pessoas já o percebem, tem sido muito a questão do carbono associada à biodiversidade. A minha pergunta é sobre qual é, ou se é possível escalar isto para Portugal inteiro. A mim parece-me que ter um banco ou uma construtora é incrível a financiar isto, mas parece-me que é uma publicidade fácil para eles. Que tipo de valores é que teríamos a falar para Portugal inteiro e que tipo de financiamento, ou quem é que financiaria esse tipo de valor? É o primeiro passo, não é? Eu acho que é o primeiro passo, as pessoas também estão a testar um bocadinho o modelo, escalar para o país inteiro. Primeiro precisamos de escalar a certificação florestal para o país inteiro, neste molde, segundo esta norma, não é? E atualmente só acho que cerca de 15% da área em Portugal é que está certificada. E só à volta, acho eu, os últimos dados, já não recordo bem, se temos que ter no mínimo 10% da área de conservação, portanto seria esta, dentro do nosso modelo, não é que não haja outros e que não seja possível haver outros, não é? Mas esse seria por aí. O que eu acho é que, ou seja, isto é uma solução, e é a solução que nós achamos, porque sem dúvida, e eu acho que não temos outro caminho, o país não vai ter outro caminho que não arranjar medidas políticas que financiem proprietários que estejam a produzir serviços de ecossistemas, quer florestais, quer agrícolas. Portanto, todo o caminho europeu está a ir nesse sentido. Só que isto, quer dizer, há décadas que falamos no tema, não é? Portanto, podemos esperar mais uma década, mesmo que saia este ano ou para o ano qualquer orientação comunitária para o efeito, quanto tempo mais vamos ter que esperar, e os proprietários vão ter que esperar, para poder, de alguma forma, ter algum retorno destas áreas. E não é com mais planos, não é? Tem que ser medidas operacionais, as pessoas têm que realmente ter verba para poder fazer a gestão. Portanto, escalar ao país inteiro em termos de certificação parece um bocadinho complicado. Acho que as medidas públicas eventualmente poderão, de alguma forma, alavancar também outras áreas, outras atividades, que não seja só a floresta para o qual esta norma está vocacionada. Susana, deixe-me só acrescentar, não sei se me consegue ouvir. Não sei se me conseguem ouvir na sala. Sim, Joana, sim. Porque já existem mecanismos de pagamentos de serviços dos ecossistemas, ou seja, já existem áreas em que, através de algumas candidaturas de medidas agroambientais, efetivamente já há um mecanismo de pagamento de serviços dos ecossistemas. Eu concordo inteiramente com a Susana, estas medidas são insuficientes e é necessário que haja uma política pública concertada que identifique não só os serviços dos ecossistemas como um bem essencial para todos, mas também que identifique e que consiga transferir esta componente para todos aqueles que são os proprietários e que efetivamente têm que estão a produzir o serviço através da sua gestão sustentável e da sua política de conservação da biodiversidade. Por isso, de facto, há um trabalho ainda a fazer
a parte dos patrocinadores ou da certificação dos serviços, a certificação dos serviços é um caminho, e é um caminho efetivamente para termos um produto que seja diferenciador, para termos efetivamente uma estratégia de valorização e de valoração dos serviços, mas ao mesmo tempo existem outros, como o pagamento de serviços de ecossistemas ou o apoio técnico-científico, que podem efetivamente contribuir para que o que está na ordem do dia, que são os serviços de ecossistemas, sejam eles em mercado de valor ou não em mercado de valor, se traduzam num benefício para o proprietário. E venha um bocadinho daí a questão de o que é preciso. Quando eu perguntava, e para nos dizerem no Mentimeter quais são as estratégias, porque as estratégias podem ser várias, podem ser desde o pagamento de serviços ou de certificação, mas podem ser também mercados diferenciados ou produtos diferenciados de florestas sustentáveis, porque não? Ou seja, temos que identificar de facto a estratégia necessária, mas sem dúvida as políticas públicas têm que acompanhar a inovação que está a ocorrer da parte dos proprietários florestais, senão de outra forma não será possível manter o investimento. Ora, qual a posição do projeto acerca da bioenergia e conversão de biomassa, residual seria o ideal, claro, não a madeira mesmo, em energia e outros produtos de valor acrescentado? E agradeço pelas apresentações. Isto é para qualquer uma das duas, não sei quem quer responder primeiro. Eu posso responder, não há problema, em relação ou seja, o projeto MyForest foca-se em todos os serviços dos ecossistemas, claro que depois os serviços-chave vão ser diferenciadores dependendo do território. Na nossa perspectiva, e tal como eu referi, as florestas são mais do que produtos lenhosos, mas a biomassa é um produto e é um produto que deve ser utilizado. A forma como o utilizamos tem que ser tão sustentável como a utilização de qualquer outro, como a madeira, mas não vemos que não deva ser uma mais-valia da floresta ou um caráter que tem também a multifuncionalidade adjacente. Aliás, a energia, como temos vindo a discuti-la ultimamente por motivos muito diferentes dos serviços dos ecossistemas, mas tem estado na ordem do dia, é também um serviço importante que temos que manter, e as formas diferentes de obtenção de energia são também elas importantes, e a floresta, sem dúvida, tem um potencial de energia bastante significativo. Ok, eu tinha mais uma pergunta que era aqui, exatamente. É isso. Eu tenho, a minha questão é, sendo eu um ator político e sendo as zonas rurais com muito menos votantes, não é assim? Como é que eu convenço a política a, em vez de legislar, estar a pagar serviços de ecossistemas? Convencer os atores políticos a não fazer legislação é difícil. Acho que é a atividade que eles mais gostam de fazer. Por isso, eu acho que concretamente aplicar ou diferenciar as áreas certificadas são um veículo em que, de alguma forma, já há algum contacto com proprietários, já há o conhecimento das áreas, já há alguma preocupação na gestão daquelas áreas. Às vezes mais, outras vezes menos, uns melhor, outros pior, mas já há aqui, de alguma forma, alguns interlocutores. Portanto, os atores políticos, os municípios associarem-se a este tipo de iniciativas que estão no território, já dá alguma forma algum reforço, e às vezes nós sentimos isso, ou seja, algum reconhecimento que está a haver algum efeito no território. E isso é o melhor caminho que se pode fazer, é apoiar as entidades. Não somos só nós, as próprias associações às vezes também no território fazem muito trabalho no terreno, não é? Mas sem dúvida que quem está na certificação de alguma forma já encaminhará para uma gestão daquelas áreas. É mais fácil os municípios associarem, e nós é um bocadinho o trabalho que estamos a fazer, se associarem os eventos a este tipo de apoios, ou seja, que de alguma forma esses eventos também contribuam para refletir o suporte nestas áreas pelo sequestro ou pela biodiversidade e associarem-se a este tipo de iniciativas, e estão a apoiar
a gestão ativa da floresta e, com isso, realmente assegurar a intervenção no território. Isto é muito mais importante, haver políticas direcionadas e que primeiem quem faz a gestão, do que estarmos outra vez a criar novos instrumentos em que efetivamente depois não os controlamos de todo e, portanto, continuamos sem haver uma intervenção no território, que é o que efetivamente precisamos, principalmente no que diz respeito à prevenção de incêndios. Como é óbvio, as áreas que nós temos no Paiva são um caganito ao pé aquele corredor inteiro, não é? Portanto, temos que trabalhar com o município como é que alargamos este tipo de mecanismos àquela área porque o proibir não fez mudar. O proibir, aquilo está na mesma ou pior. Portanto, o proibir não faz a mudança. O que faz a mudança é efetivamente associarem-se a iniciativas como esta, que de alguma forma os proprietários se envolvem numa mudança de paradigma. E havendo já alguns que servem de exemplo, é importantíssimo que os municípios se associem e que promovam e que valorizem e que apoiem este tipo de iniciativas. Só assim é que conseguimos levar realmente à mudança do território. O proibir, raramente conseguimos fazer grandes coisas. Nós, na certificação, um dos pilares basilares é o cumprimento da legislação e temos uma dificuldade gigantesca em assegurar, muitas vezes, exatamente o cumprimento da legislação. As áreas nem sequer podem entrar por causa disso ou saem por causa disso. Portanto, o trabalhar em arranjar soluções alternativas, porque as pessoas não podem replantar eucalipto. Então, mas qual é que vai ser a solução? Temos que arranjar a solução, porque senão as pessoas vão pelo mais fácil, se não arranjarmos uma solução que é o mais complicado. E, portanto, daí não vale a pena estarmos a arranjar mais políticas nesse sentido de proibir ou dizer, eu aqui quero carvalhos. Mas e então? Eu também adoraria ter a minha parede forrada a ouro, não é? Mas alguém tem que o pagar, tem que haver aqui um custo-benefício que alguém tem que o pagar. E, portanto, é preciso trabalhar muito estes mecanismos. Não me parece que a certificação seja a solução, é uma das soluções, como a Joana estava a dizer, mas que é uma solução que está no terreno e é visível, tem uma valoração, tem uma imagem. As pessoas, os patrocinadores podem se associar a um logotipo que é visível e reconhecido em qualquer parte do mundo. Portanto, tudo isto são valores acrescentados que traz a certificação do que apenas receber as medidas agroambientais. Não tem visibilidade, ninguém apoia e, portanto, associar a parte da comunicação, do marketing, que tudo isto conta para vender produtos e serviços, é um caminho que se pode trilhar. E, portanto, mas efetivamente dizer aos políticos para não produzirem mais legislação é difícil, é um facto. Quero-vos agradecer a vossa presença, quero agradecer às nossas oradoras, que acho que nos deram aqui uma visão bastante interessante e muito complementar, e era esse o objetivo desta sessão, era esta complementaridade muito mais abrangente, e desejar a todos o resto de bom dia, da boa tarde, e muito obrigada por terem estado presentes, tanto os que aqui estão como em casa, e vamos dar por encerrado este seminário. Muito obrigada a todos. Em nome da Universidade de Coimbra, agradeço ao CERQUI e também à To Be Forest a oportunidade de nos juntarmos de forma tão complementar neste seminário.